Para facilitar crédito, o ministro Paulo Guedes fala em liberar 100 bilhões de reais em compulsório de bancos. De Brasília, a reportagem de Levi Guimarães. O governo vai liberar para bancos privados mais de 100 bilhões de reais em depósitos compulsórios. É um dinheiro que o Banco Central mantém nas instituições financeiras e elas não podem utilizar para operações de crédito como empréstimos. É uma forma de manter a estabilidade financeira. Já esses 100 bilhões liberados pelo Ministério da Economia vão poder ser usados, como afirma o ministro Paulo Guedes. Ontem já houve uma liberação de 20 e poucos bilhões de recolhimento compulsório para ampliar o crédito privado e vem mais de 100 bilhões de liberação de compulsório ali na frente. Então nós estamos encolhendo o crédito público e melhorando a alocação de recursos, expandindo o crédito privado. Nesta semana, o Banco Central reduziu a alíquota para o crédito compulsório de 33% para 31%. Segundo o governo, a medida vai liberar mais de 16 bilhões de reais para os bancos. O ministro Paulo Guedes se encontrou nesta quinta com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Eles também conversaram sobre a tentativa de se manter estados e municípios na reforma da Previdência. Alcolumbre falou sobre as negociações. Para a gente tentar ainda na semana que vem buscar um entendimento a partir de uma proposta de parceria nessa relação institucional, que os governadores possam efetivamente se envolver e apoiar e pedir os votos. No encontro, eles ainda discutiram a aprovação de matérias no Congresso que aumentam a arrecadação dos estados e municípios, que têm sido demandas dos governadores. Entre elas, uma maior distribuição de recursos entre governos estaduais e municipais, dos direitos de exploração do pré-sal e do bônus de assinatura do Fundo Social da Exploração do Petróleo. De Brasília, Levi Guimarães. Pois é, os estados estão pleiteando aí uma série de medidas para ajudar na sua situação fiscal e querem também ser reincluídos na reforma da Previdência. Eles estavam no projeto original do governo, foram retirados pelo relator Samuel Moreira e agora pressionam para voltar. É uma coisa difícil, porque pressupõe que deputados votem algo que não ajuda nas suas bases e ainda muitas vezes facilita a vida de governadores que não são seus aliados políticos. É uma costura difícil de ser feita, mas ela é uma premissa para que os estados melhorem a sua situação fiscal. O governo está disposto a dar ajuda em outras searas, porque isso também ajuda o governo federal a equacionar as suas próprias contas e faz com que não tenha de ficar dando socorros aqui e ali para estados e municípios em situação de quebradeira. Era bom que a federação como um todo retomasse algum equilíbrio fiscal, alguma racionalidade da sua situação fiscal. O que há de mais alvissareiro nesse debate que foi retomado entre o ministro Paulo Guedes e o Congresso Nacional é a percepção de que todos compreendem que a reforma da Previdência, indispensável e já bem encaminhada, ela não é suficiente para resolver o problema. Então, o Paulo Guedes já está falando em liberação de compulsório, os números dele não batem com os números do Banco Central, ele fala em liberação de 20 bilhões, o Banco Central, na verdade, liberou 16 bilhões, ele fala em 100 bilhões e o Banco Central diz que ainda não há consenso quanto a este valor. Mas o essencial é perceber que governo, Congresso, todos os atores políticos estão percebendo que a reforma da Previdência não é tudo. É preciso tomar medidas adicionais. E mesmo essa liberação do dinheiro do Banco Central, não se sabe se os bancos utilizarão esse dinheiro para emprestar. Os bancos podem tesourar este dinheiro e não emprestar, porque a economia não está reagindo. Então é preciso adotar providências e programar estas providências. Não basta a reforma da Previdência.